Aqui na tela nós temos uma parábola, que é uma função, que também pode ser estudada em geometria analítica. Então, esse tipo de curva, do jeito que está inclinado para cima, é estudado tanto em geometria analítica quanto em função. Agora, olha essa outra curva. Nós também temos uma parábola, só que essa parábola inclinada não é estudada em função. Ou seja, essa para a direita ou também para a esquerda não é uma função, mas ela é estudada em geometria analítica, e é sobre ela que a nossa videoaula vai focar. Bom, vamos para a definição. Considerem um plano qualquer, o ponto F e uma reta R. Esse ponto F nós vamos chamar de foco, e esse ponto R nós vamos chamar de diretriz. Uma coisa importante é que em muitos livros didáticos, ao invés de reta R, você irá ter a reta D. Eu não gosto de chamar a reta diretriz de reta D, porque D é uma palavra muito usada para indicar a distância. Então, para não confundir D de distância com D de diretriz, eu vou falar que a reta R é a diretriz e quando eu falar D, vai referir a distância. Então, vamos lá. Nós temos o ponto F, que é o foco, e uma reta R, que é a nossa diretriz. Considere também que o nosso foco não pertence à reta R. O foco ele não pertence à diretriz. Então, a parábola vai ser o lugar geométrico dos pontos que são equidistantes da reta R e do ponto F. Ou seja, se eu escolher um ponto qualquer na minha parábola, por exemplo, esse ponto rosa aí, essa fitinha rosa, esse ponto vai possuir a mesma distância da reta R e do foco F. Em outras palavras, do F até ali na parábola, na curva, ele possui 16 centímetros. Então, da curva até a reta R também vai possuir 16 centímetros. Essa é uma característica da parábola. Agora, nós vamos falar do parâmetro. O parâmetro é a distância do foco até a reta R, que é a diretriz. E o vértice vai ser o ponto médio da parábola. Temos também o ponto G, que não precisa ser necessariamente ponto G. Pode ser ponto A, pode ser ponto E, pode ser ponto I, ou qualquer outro ponto que você deseja. É só para ficar mais fácil de localizar. Então, vamos lá. Nós vamos separar essa parte azul para explicar melhor e ficar mais fácil de se entender. Então, a distância de G até F é chamado parâmetro. A distância de G até o vértice, que é esse ponto V aí, é a metade do parâmetro. Então, ele vai medir P sobre 2. E, obviamente, a distância do vértice até o foco também mede P sobre 2. Por quê? Porque o vértice é o ponto médio do parâmetro. Gisele, não entendi. Então, vamos supor que, por exemplo, o parâmetro mede 20. Qual é a distância de V até F? Então, vai ser o valor do parâmetro sobre 2, no caso, 20 sobre 2. Então, o valor de V até F vai ser 10. E o valor de G até V também, consequentemente, vai ser 10. Por quê? Porque ambos os lados, ambos os pedacinhos, possuem a mesma medida. Atenção, essa é uma característica da parábola. Então, sempre, 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 a distância da reta R, no nosso caso, o ponto G, até o vértice e do vértice ao foco vão ser sempre iguais. Agora, nós vamos falar sobre os elementos da parábola. Aqui na tela, nós temos uma parábola típica. E nós temos a reta R, que é a diretriz. Lembrando que muitos autores chamam a reta diretriz de reta D. Temos também o vértice, que é o ponto V. Temos GF, que é o parâmetro. De G até F é o parâmetro. Temos o F, que é o foco. E temos o eixo de simetria, que é a reta X. Por que eixo de simetria? Porque tudo que acontecer em cima vai acontecer embaixo. Se a distância equivale a 15 em cima, aí embaixo vai equivaler a 15 também. Por isso chama eixo de simetria. Bom, agora a gente vai fazer as aplicações matemáticas no objeto. Mas antes eu vou mostrar para vocês umas fitas, essas que estão aí na imagem, o valor de cada uma, porque a gente vai usar elas para mostrar uma característica da parábola. Então vamos lá. Bom, a primeira fita, que é a fita rosa, ela tem 16 centímetros. E a outra rosa aí embaixo no vídeo, em cima da mesa que está aparecendo, também tem 16 centímetros. A amarela
ela tem 22 centímetros. São duas fitas iguaizinhas de 22 centímetros na mesma medida. Aí, pra vocês verem, 22 centímetros. Viu? A fita verde, que é essa aqui que eu peguei, ela tem 32 centímetros. 32 centímetros. Aí, pra vocês verem, 32 centímetros. E aquela verde lá embaixo também tem 32. Então, vamos lá. Se a gente prender essa fita verde do foco até um ponto da parábola, e desse ponto da parábola até a reta diretriz, eles vão ter a mesma distância. A prova disso é que essas duas fitas têm 32 centímetros e têm a mesma distância aí no vídeo. Se a gente prender em outro ponto, por exemplo, esse aí, 22 centímetros, a 22 centímetros de distância, do foco a qualquer ponto da parábola, desse ponto até a reta R também vai ter 22 centímetros, igual vocês podem ver aí, tá? Tudo do mesmo tamanho, que tem 22 centímetros. Se a gente prender uma rosinha pequenininha de um ponto do foco até um ponto da parábola de 16 centímetros, como vocês podem ver, desse ponto até a diretriz também vai ter 16 centímetros. Como vocês podem ver aí, não sobra nenhuma beiradinha, todos ficam do mesmo tamanho, ou seja, a distância vai ser sempre igual. O objeto que eu falei pra vocês é o arco e flecha. Tanto a em gente cima vai usar quanto ele embaixo. para fazer E as essa aplicações é a característica da da parábola. Se a nele distância do foco a E qualquer como ponto, vocês tanto em podem ver aí, cima eu quanto transferi embaixo, for igual, esse é uma objeto parábola, para entendeu? Essa é a o cartaz, característica. Os pra pontos ficar são mais fácil de fazer as equidistantes, contas, entendeu? situados E à mesma Vocês distância. podem ver na tela entendeu? aí, a distância vai ser sempre igual. E agora eu vou mostrar uns exercícios para você com as fórmulas do parâmetro e como calcular, como achar a distância do foco até o vértice, enfim. Eu vou estar explicando alguns exercícios agora, então vamos lá. Sabendo que na imagem abaixo a distância de G até V é de 15 centímetros, qual o valor do parâmetro? Bom, como a gente viu, a distância do vértice ao foco sempre vai ser a mesma distância do vértice até a reta diretriz. Então, se de G, que no caso é diretriz, até o vértice é 15 centímetros, do foco ao vértice ou do vértice ao foco também é 15 centímetros. O parâmetro é a soma dos dois. Então, é 30 centímetros o valor do parâmetro. Questão 2. Sabe-se que a distância do ponto S até o foco equivale a 22 centímetros. Tendo como base os conceitos de parábola, qual a distância do ponto S até a reta diretriz? Bom, de acordo com os conceitos da parábola que a gente viu minutos atrás, a distância de qualquer ponto na parábola até o foco sempre vai ser igual à distância desse ponto à diretriz. Então, se o ponto de S até F equivale a 22 centímetros, então a distância de S até a diretriz também vai equivaler a 22 centímetros. Isso é fundamental, isso sempre vai acontecer como eu mostrei para vocês lá na fitinha. A questão é sempre igual, a distância é sempre igual, quer dizer. Bom, questão número 3. Calcule o valor do parâmetro sabendo que do vértice ao foco a distância é de 3 centímetros. Como eu disse na atividade anterior, se do vértice ao foco é 3 centímetros, automaticamente do vértice à diretriz também equivale a 3 centímetros. Essa é uma característica. O parâmetro é a soma dos dois. Então, o parâmetro é igual a 6 centímetros. Eu pus essa imagem na tela para vocês verem que no início do vídeo eu falei que a gente ia usar o plano cartesiano. E a gente pode ver que tem 3 casinhas. Isso significa que é 3 centímetros. Cada casinha, cada marquinha é 1 centímetro. Então, se calcular tudo, vai dar 6 centímetros, que é o valor do parâmetro. Para concluir, eu coloquei esse vídeo aqui, que na verdade é uma curiosidade, olha isso. A parábola tem a propriedade de refletir paralelamente ao eixo qualquer raio produzido no foco. Isso vai dar a ela excelentes propriedades ópticas e acústicas. Bem legal, né? Então é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.